Bom dia a todos. A nossa querida irmã Iraci Campos Noronha, ela nasceu em Indaiatuba, no estado de São Paulo, e desde criança ela acompanhou sua mãe e seus tios na obra social fundada por eles, lá naquela cidade. Com menos de 13 anos, ela já dava aulas de evangelização, atuando também em outras atividades doutrinárias. Em 2007, no encontro com Divaldo Pereira Franco, no intervalo de uma palestra, ele disse que Joana de Ângeles estava ao seu lado, dizendo que ela deveria abrir uma casa espírita na Barra da Tijuca e lá aplicar tudo o que já havia aprendido. E assim, o Centro Espírita Joana de Ângeles, o Seja Barra, foi fundado e vem funcionando sob a orientação da querida benfeitora Joana de Ângeles e sua equipe. Iraci também fundou e preside o Instituto Mãos Unidas, que atende mais de 750 famílias na comunidade do Rio das Pedras e outras, nos arredores, e ainda fundou e preside a Consciência Editora e Eventos, que atua em conjunto na tarefa de servir. Além disso, Iraci vem psicografando livros do espírito Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiatra reconhecida mundialmente por sua contribuição na humanização da psiquiatria, revolucionando o tratamento mental no Brasil. Com a palavra, nossa querida irmã Iraci Campos. Bom dia a todos. É com grande alegria que retornamos a essa casa abençoada e que nos acolhe com tanto carinho sempre. Agradecemos o carinhoso convite, agradecemos a toda a diretoria da casa, agradecemos a todos os colaboradores pelo imenso carinho. E aqui trazemos o nosso abraço carinhoso do Seja Barra, no Rio de Janeiro. Nós psicografamos o 4º livro, que agora foi lançado em dezembro, né? Os livros anteriores foram todos prefaciados pelo Espírito Joana de Ângeles, através das mãos do nosso amigo querido Divaldo Franco. E esse último, como ele não está entre a gente, encarnado, não pôde trazer o prefácio. Quem prefaciou o livro Vencendo as Tempestades Emocionais foi Rossandro Klinger. E quem fez toda a revisão médica da parte da ciência foi nosso amigo querido psiquiatra Dr. Luiz Mário Duarte, que é psiquiatra e neurologista. Esse livro traz grande conteúdo dentro da ciência, da neurociência, da psicologia e do espiritismo. A doutora Nise, ela une nesses capítulos as 3 pontas. Desculpa. Ela une as 3 pontas. E, em determinado capítulo, ela diz assim: questionado a ciência sobre isso, a resposta da ciência é essa. Questionado a psicologia sobre isso, a mesma coisa, a resposta é essa. Questionado ao espiritismo, a mesma coisa, a resposta é essa. Portanto, ciência, espiritismo e psicologia falam a mesma linguagem. A linguagem do espírito consciente. Então, quando ela traz isso, a gente pode entender melhor o conteúdo, porque ela se aprofunda muito nesse livro. Podia passar?
A doutora Anísia da Silveira, eu costumo, como ele já falou, foi uma grande psiquiatra, e eu costumo chamá-la de pequena grande mulher, porque ela é bem miudinha, bem baixinha, toda compacta, mas uma grande mulher, porque ela fez o divisor de águas dentro da psiquiatria. Ela conseguiu impedir a camisa de força, choque elétrico e lobotomia, que era um furo que se fazia aqui e o paciente perdia completamente a sua história de vida. Descobrimos agora, nessa semana, pela internet, pelas redes sociais, que um último hospital que ainda utilizava clandestinamente desses métodos foi fechado em Minas Gerais. É muito triste, porque a doutora Anísia dizia assim: nenhum paciente com um transtorno psicológico, psiquiátrico, poderá ser curado através da agressividade, da violência, da falta de respeito, do desamor. Qualquer transtorno que nós tenhamos, psicológicos, psiquiátricos, só poderão ser curados através do acolhimento, através do respeito e através do amor. E foi assim que ela fez durante toda a sua vida. Ela soube praticar o Evangelho de Jesus, porque ela cuidava, ela olhava, ela acolhia as pessoas sem rostos. Aqueles que eram depositados nos manicômios, depositados como lixo, como descartados da sociedade. Aquele que a sociedade tinha vergonha de mostrar por ter alguém na família com problemas psiquiátricos. Então, lá se depositavam e esqueciam daquela pessoa. Ninguém fala sobre aquela pessoa, como se ela não existisse. Mas a doutora Anísia amou, cuidou, tratou e curou graves casos de esquizofrenia. Ela distribuía as telas para os seus pacientes, que até então, eles, quando estavam dentro de uma sala, eles tiravam a roupa, evacuavam e desenhavam na parede com as fezes. Ela compreendeu que aquilo tinha uma simbologia, que tinha algo de especial ali. E o que ela fez? Ela distribuiu telas para esses pacientes e que eles não tinham conhecimento de arte, de cultura, de nada. E mal se falavam, não tinham a interação. Mas ela percebeu que todos eles pintavam naquelas telas em forma de círculo. E ela achou estranho, como todos pintam em forma de círculo. Ela não teve dúvida, passou a mão a essas telas, foi para a Suíça falar com o maior psiquiatra reconhecido, Carl Gustav Jung. E quando ela apresenta esses trabalhos a ele, ele diz assim: mas isso são telas que traduzem o que esses pacientes sentem. Isso são mandalas, que foi o nome que ele deu para aqueles círculos. E disse mais: se a doutora aprender a olhar, a fazer a leitura desses desenhos, dessas mandalas, a senhora vai identificar qual a maior dor do seu paciente, qual o seu maior conflito, qual o seu transtorno, e poderá curá-los. E foi o que ela fez. Ela passou 2 anos na Suíça estudando com ele. Veio para o Brasil trazendo o que nós conhecemos como psicologia analítica junguiana. É a psicologia da análise. Ela foi a precursora da psicologia no nosso país.
como também a precursora da arte-terapia, porque ela começou distribuindo as telas e era um trabalho arte-terapêutico. Então, ela desenvolveu esse trabalho. Então, eu a chamo de pequena, grande mulher. E assim, ela traz o conteúdo nesses livros. Podia, por favor, mudar a tela? Ah, tá aqui? Aqui no meio. Aqui, ah, ok. Obrigada. Foi. Ela traz, logo no primeiro capítulo, um tema que realmente fala muito da atualidade que a humanidade vivencia. As nuances da depressão. E ela diz assim que a depressão resulta da interação de múltiplas dimensões. Vamos prestar atenção. Genética, biológica, psicológica, sociais e espirituais. Então, a depressão não é algo que a pessoa simplesmente sente como uma tristeza. Não. A depressão é algo que une todas essas múltiplas dimensões. Por quê? Porque as pessoas dizem assim: eu acho que eu estou ficando com depressão, porque ela começa a sentir uma tristeza, alguma coisa. E vem a doutora Anise dizendo assim: quando a pessoa sente os primeiros sintomas da depressão, a depressão já está instalada de 8 meses a 1 ano. E fala mais. A tristeza não é depressão. São 9 fatores que vão diagnosticar a depressão. Se dentro desses 9 fatores o paciente confirmar 5 deles, aí a pessoa é diagnosticada com depressão. E a tristeza é o menor dos fatores, o mais simples. E aí ela vem trazendo assim: quando você fala que sente os primeiros sintomas, que é possível que você já esteja com depressão, você já está com ela enraizada. Então, é necessário os cuidados. E ela diz, são muitos os fatores que desencadeiam uma depressão. E ela vem falando da depressão e dos distúrbios do sono. Aí você fala, peraí, distúrbio do sono desencadeia a depressão? Sim. Ela fala da insônia inicial, ela fala da insônia intermediária e ela fala da hipersonia. O que é isso? A insônia inicial é aquela pessoa que deita na cama para dormir e não consegue pegar no sono de jeito nenhum. Ela vira de um lado, ela vira do outro, ela vira para cá, ela vira para lá e nada de dormir. Ela demora horrores. Mas quando ela pega no sono, ela dorme a noite inteira. Só acorda de manhã, pronto. A insônia intermediária é aquela insônia que a pessoa deita na cama, pega no sono tranquilamente, dorme, mas quando chega a certa hora da madrugada, é como se alguém chegasse ali e fizesse: oi, bem, acorda. A pessoa acorda e não consegue dormir. Ela se vira na cama e ela permanece acordada. Ou ela vai dormir só próximo do horário dela acordar, horário do despertador, ou ela nem consegue dormir. Ela fica acordada até amanhecer. Costuma-se dizer que a pessoa geralmente procura uma casa espírita e fala assim: olha, eu acho que eu tenho um obsessor que me acorda toda madrugada naquela hora. Pode ser sim. Que é uma insônia? Sim, é. Tá? E pode ser sim que haja um espírito ali trazendo determinada envolvência. É necessário
um tratamento, é necessário. Tratamento espiritual na casa espírita, os passes, as palestras, os cursos na casa. Isso tudo traz um equilíbrio à pessoa. No caso de espíritos ali que estejam envolvendo dentro do seu lar, a sua casa, há um afastamento, um socorro. Porém, pode permanecer porque a pessoa pode estar com esse tipo de insônia, de depressão. E isso é muito comum. E a hipersonia, o que vem a ser a hipersonia? A hipersonia é aquela pessoa que deita na cama, dorme, apaga. Ela só vai acordar quando despertar o relógio. Mas isso não significa que ela não esteja com sono. Ela pode dormir 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, que ela vai acordar e vai continuar com sono. É aquela pessoa que sai de carona, no banco do carona e dá uma cochiladinha. É aquela que, se tiver uma oportunidade, dá uma deitadinha à tarde ou qualquer outra hora, onde ela encostar, ela dorme tranquilamente. É aquela pessoa que dentro de um lar, as pessoas falam assim, você dorme demais, você é muito preguiçoso, o que é isso? Para com isso. Mas não é que a pessoa dorme demais, é que ela não aprofunda as fases do sono. O cérebro dela não desconecta, ele não desliga. Então, a pessoa vive num processo cansado, vive com sono. Ela pode dormir quantas horas forem. Vai acordar e, se puder, dormir mais um pouquinho. Então, isso é a hipersonia. São fatores que desencadeiam. O que acontece? Existem muitas coisas que mantêm o nosso cérebro aceso. A luz azul, que é a luz do telefone celular. Geralmente a gente fica ali assim, né? Antes de dormir, dá uma olhadinha na rede social, dá uma olhadinha aqui, conversa com o outro. Aí você desliga o telefone e você vai dormir. Só que não. Porque nesse momento que você desliga o seu telefone, essa luz azul, ela projeta a luz do dia no nosso cérebro. Então, você vai fechar os olhos para dormir, mas o seu cérebro está aceso. E a mensagem que ele manda é dia, não é hora de dormir. É a hora de ficar acordado, não é de noite. Então, ele demora nesse processo. O sono, ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Ele é fundamental, porque somente quando nós dormimos é que o cérebro faz determinados trabalhos de remover as toxinas que são liberadas dentro do nosso cérebro. Essas toxinas só são removidas, tipo uma limpeza, uma faxina, quando estamos dormindo. Se não estivermos dormindo, não ocorre essa remoção dessas toxinas. O acúmulo dessas toxinas no cérebro é extremamente prejudicial, porque ela produz doenças neurodegenerativas. Então, quando pergunta assim, a pessoa tem uma doença que desenvolve lá na frente, neurodegenerativa, a pessoa não imagina que ela foi desenvolvida muitas vezes por falta do sono que equilibra, que traga descanso para remover isso. Ela não imagina que o sono, a falta de dormir, o necessário que produziu essa doença quando você chega numa certa idade. Olha só. E ela traz a responsabilidade de modificar isso. Ela fala também da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem formas de neuroplasticidade, ou seja,
a capacidade do sistema nervoso de se moldar. Então, o que acontece? A pessoa que tem o hábito de se queixar muito, de reclamar muito, de ficar de mimimi, de fazer críticas a tudo, de ficar alfinetando todo mundo, tudo ela tem crítica, tudo ela tem queixas. Sabe aquela pessoa que você chega, conta uma coisa? Ai, obrigada, muito obrigada. Que você chega e conta a ela uma coisa legal que te aconteceu. Você fala, ai, sabe o que aconteceu para mim? Aconteceu isso. Ela vai olhar para você e vai falar assim, nossa, que legal, que bacana, né? Mas... E aí ela tem uma criticazinha a fazer, sempre tem uma coisinha para botar ali. Essa pessoa, ela tem o cérebro dela, o sistema nervoso central, totalmente moldado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele desenvolve caminhos, tá? Ramificações. E o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. A mensagem do cérebro é: vamos conter as nossas energias, gastar energia o menos possível. Então ele adora a rotina. Ele adora ficar parado. Ele adora que você faça sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então, se você tem a maneira de pensar de crítica disso, daquilo, para ele está ótimo. Você continua fazendo isso e acabou. Só que isso desenvolve doenças, desenvolve depressões e doenças físicas. E o que ele faz? Ele mantém essas mesmas coisas. Quando você começa a ganhar consciência, porque está dentro do Evangelho, está dentro do Livro dos Espíritos, de todas as obras, principalmente obras de Joana de Ângeles e Nícia da Silveira, a gente começa a se vigiar, a se observar. Você vê que você toma determinada atitude, alguém fala alguma coisa, você já vai fazer uma crítica e você fala, opa. Você começa a exercer a função calar-se, né? Não exercer aquilo. Quando você começa a se observar e modificar isso na tua vida, pessoa que só critica dentro de casa de tudo, por que isso está aqui, por que aquilo ali, por que botou a toalha lá, por que não sei o quê, né? Ela começa a modificar isso, ela começa a desenvolver outros caminhos no cérebro. Quando ela começa a desenvolver esses outros caminhos, a mensagem é esse que eu tenho que seguir. E isso é um treinamento, leva pelo menos 4 meses para você conseguir moldar o cérebro com pensamentos diferentes do que você já tem viciado. E isso para tudo que você for fazer. Ela vem falando que essa é a depressão e a neuroplasticidade. Ela vem falando também da depressão e da solidão crônica. A solidão causa depressão. Nós vivemos num mundo hoje que a solidão está avassaladora. Não é somente com adultos, não é somente com idosos, com crianças, com jovens, com tudo. Porque nós passamos a viver no nosso mundo fechado. O nosso mundo é fechado. Por quê? Alguém aqui telefona? Você telefona? Quantas vezes no dia você fala com pessoas telefonando? De voz. A gente não faz isso, a gente manda mensagem. Manda mensagem disso. Oi, tudo bem? Como é que tá isso? Você vai fazer isso? Você não vai? Papapá? É mensagem. Mesmo que seja mensagem gravada. Você não fala com a pessoa, você não ouve a pessoa. Portanto, você não se conecta emocionalmente com as pessoas. A mensagem você faz o que? Você manda emoji. Ai, coraçãozinho, um beijinho, não sei o que. Você manda de tudo. Mas não leva emoção. Então a gente está fechado no mundo da gente.
a gente fica no mesmo ambiente, mas a gente não bate papo. Fica cada um no seu telefone celular. Você entra num restaurante, a maioria das vezes as pessoas estão com o seu telefone na mão. Então, isso gera a solidão. E ela é sorrateira, tá? Ela é sorrateira, você não percebe. Quando você percebe, ela já se instalou. Ela fala da depressão pela desregulação hormonal. Serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina, que é o hormônio chamado da felicidade, a noradrenalina e a melatonina. Esses hormônios, eles têm marcadores e eles têm que estar todos num mesmo marcador, num equilíbrio. Se um desce um pouquinho mais ou sobe um pouquinho menos, ou alterou aquilo, depressão. Às vezes a pessoa tem depressão e ela não sabe por quê. Depressão por substâncias químicas. Existem medicamentos que produzem a depressão. Muitos medicamentos. E é óbvio, quando a gente percebe alguma coisa, fala com o médico e ele muda a medicação. Depressão por reflexo de traumas não elaborados. Quantos traumas nós temos? Se você olha para a tua vida e fala, não, eu não tenho trauma nenhum. Que você lembre. Porque a gente tem traumas de criança, às vezes um bullying na escola, que antes não tinha nome de bullying. Às vezes dentro da própria família. Por que você não é como seu irmão? Olha como seu irmão é. A gente faz comparativo. Quantas vezes nossos pais fizeram comparativos entre um filho e outro? Você tem que ser educado igual ao seu irmão, mas desde quando o irmão tem que ser exemplo? Então, a gente tem coisas que estão no inconsciente, a gente não sabe. A gente tem traumas registrados dentro do ventre da mãe. A mãe, muitas vezes, passa situações graves, dolorosas durante a gestação. Não porque ela queira, mas é o momento dela, o que está acontecendo. Às vezes necessidade, ou fome, ou rejeição da família, ou rejeição do pai. Tantas outras coisas. Às vezes até acidente, seja o que for. Mas tudo que ela sente, o feto sente. Porque aquele feto não é uma massa. É um espírito que está ali, registrando tudo. Então, nós temos traumas não elaborados. Ela também fala da depressão por gatilhos espirituais. Você fala gatilhos espirituais? Sim. Muitas vezes, nós estamos aqui conversando. Tem duas pessoas, o casal ali está conversando, eu não conheço, nunca vi, e eu estou aqui fazendo alguma coisa, escrevendo, ou até conversando aí com o Wilson, Aquele casal que está conversando, eles estão conversando alguma coisa deles, uma história, coisa da vida deles, do dia a dia, não interessa o que é, eles estão falando. Só que um fala para o outro, de repente, uma frase, alguma coisa. E eu estou aqui conversando com ele, mas eu ouço, embora aquilo não me chame, até nem me chame a atenção. Ele está falando tal e eu ouço a frase do casal. Eu posso ter tido, na minha encarnação anterior, vivenciado uma situação que me marcou muito e que a frase que eles disseram, que não tem nada a ver comigo, com a minha vida, porque nem me conhecem, e nem eu os conheço, aquilo fez o gatilho, porque eu sou um espírito, fez o gatilho. E aquilo fica, eu não estava ouvindo nada, mas quando eles falam aquela frase, aquilo deu um estalo. Eu não percebo, eu não sei, porque na hora ali não me significou nada, tipo assim, eu ouvi, me chamou a atenção,
aquela frase, morreu o assunto. E a minha vida, a partir daquilo, começa a modificar. Eu começo a perder o interesse pelas coisas, eu começo a ficar meio para baixo, às vezes meio angustiada, eu começo a deixar de fazer coisas que eu gosto. Ah, não sei, eu gosto de fazer isso, mas não sei, não estou com vontade hoje. Eu começo a entrar num processo onde eu estou começando a depressão, só que eu não percebo esses sintomas, porque não são sintomas ainda. Porque a gente não observa a vida da gente, que a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta, achando que é normal. Que simplesmente eu gosto, mas, sei lá, não estou com vontade. Mas você gosta de comer essa comida, você adora. Mas parece que não me dá prazer. A gente não observa. São essas coisas que é um desencadear de depressão. Então, olha quantos fatores acontecem. Aí, ela traz também a ansiedade. E ela diz assim, um mecanismo natural do desequilíbrio. Alguém aqui é ansioso? Quem não no dia de hoje, meu Deus, quem não é ansioso no dia de hoje? Acontece que existe a ansiedade positiva, né? E a ansiedade que não é positiva. A ansiedade que é um transtorno. A ansiedade positiva é um exemplo assim. Por exemplo, eu vou sair de férias na semana que vem do meu trabalho. Ai, que delícia, eu estou contando os dias. Eu estou contando as horas, está chegando o dia e eu vou fazer uma viagem que eu estou esperando muito, estou curtindo pra caramba. Nossa, gente, falta 2 dias para chegar minhas férias, falta 1 dia para chegar as férias. Ai, meu Deus, estou louca para fazer essa viagem. No momento em que eu estou o quê? Ansiosa. É a ansiedade positiva. No momento em que eu saio de férias, pego meu carro para sair a viagem, acabou a ansiedade. Eu estou vivenciando aquilo que eu estava esperando, que é bom. Estou esperando a chegada de uma pessoa que muito querida, que eu não vejo há muito tempo, eu estou aqui esperando e a pessoa atrasou. Eu estou ansiosa, mas é uma ansiedade boa. A ansiedade, ela é positiva porque ela motiva a gente a caminhar, a crescer, a transformar. Mas quando ela se torna um transtorno, que é o que mais acontece hoje, ela é extremamente dolorosa. Ela diz assim, é o descompasso em várias regiões do cérebro provocado pela ansiedade. Esse descompasso que a ansiedade produz no nosso cérebro desencadeia uma série de outros transtornos. Transtornos que são realmente dolorosos, porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela sabe que aquilo é uma dor angustiante. Ela sabe que ela quer não sentir aquilo, mas ela não sabe como não sentir aquilo. E aí, desenvolve transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade social, que é aquela que a pessoa não gosta de ficar onde tem muita gente, que incomoda, ela fica angustiada. Transtorno de estresse pós-traumático. Aí você fala, mas como? Eu passei por isso. E muito me estranhou, porque eu sei como lidar com essas situações, eu oriento pessoas a lidar com essas situações, mas eu passei por essa situação. Na pandemia, minha casa foi invadida por 5 elementos armados. Todos ficaram amarrados e amordaçados.
As pessoas que estavam trabalhando ali na minha casa, instalando uma antena, enfim, foram trazidos para dentro. Eles desmontaram a minha casa, ficamos ali quase 2 horas amarrados, todo mundo amordaçado, menos eu, porque tinha que ter alguém que pudesse mostrar, falar. Ficaram ameaçando o tempo inteiro com uma violência absurda. Meu marido levou uma coronhada na cabeça e eu me mantive plena, calma, quieta. Ele mostrava a arma e que ia fazer isso. Eu olhava no rosto dele, vendo meu marido ser agredido. Eu olhei e falei, eu não vou me manifestar, porque o objetivo era trazer o terrorismo ali, eu não podia deixar isso acontecer. E aí, enfim, foi a situação, acabou tudo bem, eles não levaram nada, foi uma situação muito séria, mas a presença da espiritualidade é fantástica. Eles não levaram nada, foram embora e acabou. Mas teve um preço. Eu estava em total equilíbrio, não me tiraram a calma, eu falava baixo, eu falava equilibrado, eu estava... Passado uns 40 dias, uma noite, e eu sempre via, né? Antes disso eu sempre via, eu passei 10 anos vendo a imagem daquela pessoa subindo do primeiro lance da parte de baixo da casa, do segundo, eu via ele na escada, com a arma. Eu passei 10 anos vendo isso. E eu dormia só com a porta do meu quarto trancada. E foi exatamente assim que aconteceu, ao meio-dia. Então, passado 40 dias, uma noite, eu comecei a sentir a crise de ansiedade. Eu não conseguia parar com as pernas. Tem gente que fala que é síndrome das pernas inquietas. Você não consegue parar, dá aquela angústia, aquela coisa, você tem que mexer. Aí você mexe, passa. Aí você tem que mexer outra vez e passa. E assim eu senti nos braços e nas pernas. Eu passei a noite inteira acordada, andando, porque eu não conseguia parar. É uma sensação horrível. O que eu fiz? No dia seguinte, eu liguei para o Luiz Mário, amigo nosso, que é esse psiquiatra que faz revisão de todos os nossos livros. Liguei para ele e falei, Luiz, eu tive uma crise de ansiedade. E ele falou assim, por quê? O que aconteceu? Eu falei, nada. Não aconteceu nada. Eu falei, nada. Tá com algum problema em casa? Problema com os filhos? Problema... Eu falei, nada. Minha casa, minha família tá uma paz, tá tudo bem. Ele falou, você tá triste? Tá com problema? Eu falei, nada. Tô feliz, tá tudo maravilhoso. E nos seus trabalhos, né? Porque nós temos um instituto, Mãos Unidas, mais Seja Barra, mais editora, temos vários trabalhos ali. Falei, não, tá tudo bem, tô trabalhando bastante, tá tudo em paz. Ele falou, e o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ele falou, mas aconteceu alguma coisa, uma semana, 15 dias? Né? Eu falei, nada, não aconteceu nada. Ele falava, assim, mas não tá batendo. Aconteceu alguma coisa que você não está se lembrando. Eu falei, não aconteceu nada. Ele falou, sei lá, um mês, alguma coisa. Eu falei, aconteceu. A minha casa foi invadida com 5 elementos armados. Eu já tinha até esquecido, passado. Vida que segue. Ele falou, você está com estresse pós-trauma. Eu falei, tá aí o custo, né? O preço. Aí eu tomei medicação, tratou, tal, comecei a trabalhar a minha cabeça para elaborar esse trauma que eu não havia elaborado, que vida que seguia e pronto, acabou o que passou. Mas não, a gente acha que as coisas na vida da gente passam porque ela terminou ali, só que não passa porque permanece no nosso emocional. Então, traumas nós os temos também. Fala de transtorno de ansiedade por substância, por medicamento, e devido a condições médicas, às vezes a pessoa tem um câncer, alguma outra coisa, então ela desenvolve a ansiedade, às vezes uma medicação que ela está tomando desenvolve a ansiedade.
Ela traz também algo muito importante que a gente muitas vezes não dá valor. Ciúme, a dor silenciosa do medo de perder. E ela diz assim, que ciúme é a combinação do medo, da raiva e da tristeza. Você fala, mas peraí, ciúme é tudo isso? É esse pacote na nossa vida. Nós temos ciúmes. Imagina, nós temos ciúmes, às vezes, das roupa que a gente gosta, de bijuteria, de um sapato que alguém mexa, que alguém use, de livros. Ai, não gosto de emprestar livro porque não sei o quê. Ai, não escreve no meu livro, olha isso. A gente tem ciúme de filhos, a gente tem ciúme dos pais, tem ciúmes de amigos. Nossa, a pessoa é tão amiga minha, nossa, é amiga assim, ó. Agora tá de TTT com aquela outra, não sei o quê. O que tá acontecendo? É ciúme, a gente tem ciúme de trabalhador dentro da casa espírita, tem ciúme no trabalho da gente, tem ciúme da esposa, do marido. A gente é um poço de ciúme. E aí ela fala assim, que o ciúme, por ser medo, raiva e tristeza, ele é um mecanismo que aciona a nosso controle por defesa. A gente sente ciúme e começa a desenvolver esse mecanismo de defesa, de querer ter o controle sobre tudo. Quer ver como é simples? O marido, a esposa, sei lá, chega sempre no mesmo horário do trabalho, isso, aquilo, e aí, um dia, chega 10, 15 minutos mais tarde, tal, você fala, ué, mas já era para estar aqui, sempre chegou esse horário. Aí se liga, oi amor, e aí, onde você tá? Não, eu encontrei com um amigo aqui, a gente tá batendo um papo, eu vou tomar um café, tal. Ah, é? Quem? O fulano. Nunca ouvi falar desse fulano. Não, mas tudo bem, você está chegando? Tá. Quem será que era? Será que é esse fulano mesmo? Nunca ouvi falar desse amigo. Que brotou esse amigo agora? Mas será que é um amigo ou era outra pessoa? Aí eu percebi, a voz dele estava estranha. Ele não estava natural. E aí eu começo, pronto, eu já acionei o meu mecanismo de defesa e de controle. Porque aí eu vou começar a perguntar, sabe aquela coisa, qualquer coisa que você falar vai ser usada contra você? É isso que a gente faz, porque daí a gente começa a conversar e tal, mas e aquele seu amigo que você falou outro dia? Ah, você encontrou outra vez? Mas ele é de onde? Do trabalho, não sei o quê. Ah, tá. Aí eu começo a observar a hora que sai, se sai mais arrumado, se sai mais isso, a gente começa a usar. O que acontece? A gente começa a retroalimentar essa emoção da desconfiança, de querer achar, porque a pessoa está falando aquilo, mas é só para me agradar. Aí eu começo a perguntar, a cutucar, a não sei o quê. E aí o outro começa a ver que você está, nossa, mas está ciumenta por quê? Não tem motivo, ou ciumento, não tem motivo. Não estou, não é isso, não é bem isso. Você que não entendeu. Eu só estou querendo entender, e a gente vai mudando, embolando, dando desculpa, tentando ajustar. A gente começa a sofrer um impacto interno de esgotamento e perda de identidade. Quando a gente tem ciúme, a gente tem perda de identidade. Sabe por quê? Porque daí, o que eu vou fazer com o outro? Eu vou começar a fazer coisas para o outro para agradar o outro. Então, o outro gosta de assistir futebol, assistir jogo de futebol. Eu odeio futebol. Ai, mas amor, hoje eu vou sentar para assistir futebol com você. Eu começo a fazer coisas que eu não gosto, perder a minha identidade para atender caprichos do outro ou desenvolver um sistema de controle com o outro.
Então, tudo que o outro gosta, eu também vou começar a gostar, mas na verdade eu não gosto. Eu vou fazer para agradar. E ela vai falando que sofre violentos impactos nas relações. Ela fala que gera uma atmosfera de tensão constante, erosão, risco de afastamento, ruptura. Eu estou pincelando aqui, mas ela vem descrevendo cada item e falando, você se comporta assim, 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 que você fala isso, que você percebe isso, e ela vem trazendo o psicológico em cima disso. Como que a gente age e sem perceber, o que aciona na nossa emoção e o nosso comportamento. Ela vem falando que existe o peso da confirmação emocional, a ferida e o ciclo repetido. O que significa isso? Dedo podre. Alguém já ouviu falar de dedo podre? Você tem uma relação maravilhosa, 2 anos, tal, aí começa com aquele ciúme, que o ciúme castra a gente, né? Você deixa de ficar à vontade com o outro, porque... E aí, você vai, pronto. Terminou o namoro, terminou o casamento, terminou tudo, a relação, papapá. Aí, ai, gente, não sei o que, passa um tempo, vocês encontram uma pessoa maravilhosa, incrível. Nossa, ele é, meu Deus, é o Deus grego. Ela é, nossa, ela é uma rainha. Ela é, oh, meu Deus, sabe aquela... Por quê? Porque nós olhamos como espelho. A gente olha aquilo que a gente queria encontrar na pessoa que fala da gente, a gente reflete no outro, que o outro não é aquilo, e você se encanta com o outro. E aí, a relação vai, daqui um pouquinho você fala assim, ai, você acredita que parece o outro, faz isso, faz aquilo, ai, que horror, meu Deus, eu tenho o dedo podre mesmo. Não, você transferiu o seu comportamento, as suas inseguranças, seu ciúme para outra relação também. Porque você reproduz no outro aquilo que você queria que fosse, que você quer, o que está em você, mas não enxerga o que o outro é. Então, a gente faz esse processo incansavelmente. E ela vem explicando várias outras coisas passando aqui. Depois ela fala, medo, guardião e carcereiro da alma. Ela vem falando como é necessário a gente reconfigurar, né? Ela fala, o medo é algo importante que acontece no cérebro, e muito sério. Quando o indivíduo encontra ambiente de segurança, aos poucos a criatura aprende novos caminhos. Não é a extinção do medo que a gente vai fazer no nosso cérebro, mas a gente vai desenvolver novas memórias e suavizar as reações antigas. A gente sente medo de tudo. Você fala, mas eu não tenho medo de nada, eu sou uma pessoa tranquila. Ah, tem. Vamos começar a primeira coisa? Nós temos medo de morrer. Você fala, imagina, eu sou espírita. Ok, amor, você é espírita, está encarnado, está num corpinho físico lindo que o Papai do Céu te deu, tá? E você tem medo que esse corpinho morre. Você fala, não tenho medo da morte. Quer ver como tem? Vamos lá. Do que é que você tem medo? O que passa na cabeça da gente? A gente fica imaginando, imagina inúmeras vezes, você está dentro do caixão. Você fala, imagina como deve ser ficar dentro do caixão. Aí vai tampar, como é que eu vou me sentir lá dentro? Ai, coisa horrível que deve ser. Você se imagina inconscientemente dentro do caixão. Mas você está imaginando o quê? O seu corpo dentro do caixão. Então vamos lá, vamos fazer uma ligação e acabar com essa brincadeira. Quando você dorme, o seu corpo fica ali, bonitinho, parado, mas você é um espírito, você não é um corpo físico. Você é um espírito que tem um corpo físico. Quando você dorme, você, espírito, desdobra, sai do corpo. Você não sonha?
Mesmo que raramente você tem sonhos, sonhos equivocados, sonhos legais, sonhos não legais, seja lá o que for. Você, que é um espírito, está vivenciando aquela situação numa outra dimensão. Ponto. Quando você está sonhando, seja lá o que for, você está preocupado com o teu corpo físico? Você fala assim, ai meu Deus, como é que o meu corpo está lá na cama? Deixa eu lá dar uma espiadinha, ver se está tudo bem. E eu volto. Aí preciso ver se ninguém entrou no quarto e foi mexer com o meu corpo físico. Você tem essa preocupação quando está sonhando? Como é que você age? Que dane-se, eu nem lembro que tem o corpo nessa hora. Eu estou vivenciando aquilo. E dependendo do sonho, quando você acorda, você fala, ai, o sonho era tão bom, que vontade de voltar e continuar o sonho de onde eu parei. Não acontece isso? É a mesma coisa quando a gente morre. A gente sai do corpo exatamente como se você estivesse sonhando e vai vivenciar uma outra dimensão. E você não vai lembrar que aquele corpo está lá. Por quê? Porque você não se preocupa mais com ele. Quando se tira a roupa, pendura no cabide, você está preocupado com a roupa que está no cabide? Não. Só que se você tirar a roupa e soltar ela aqui, ela vai cair no chão. E você caiu. Exatamente como se eu, espírito, fosse o cabide desse corpo. A hora que eu saio, o corpo desmonta. Acabou. É simples assim. Então, é um medo que a gente tem, que a gente traz do passado, de situações que nós passamos. Nós morremos, nós matamos, nós agredimos, nós fomos agredidos. Então, a gente tem um instinto de preservação. E é esse medo. A gente tem medo de perder coisas, medo de perder uma joia, um carro, medo que roubem. A gente vive perdas a existência inteira. A gente perde amizade, a gente perde filhos. Ah, meu filho saiu de casa e foi morar num outro país. Ah, tá morando lá 10 anos, a gente só se fala. Hoje tem conversa por vídeo, né? Mas antes não, é uma perda. O filho, a filha, sai de dentro de casa, vai construir a vida dele, se casou, você perdeu aquele núcleo familiar aqui, mesmo porque agora você não é mais família daquele filho, você é um familiar. A família daquele filho, daquela filha, é aquilo que ele constituiu. Não é mais você, o seu marido, seus irmãos. Aí nós somos familiares. A gente tem perda. Os nossos pais desencarnam, filhos desencarnam e a gente enxerga tudo como perda. E a gente tem medo de perder. Então, na verdade, o indivíduo vive conflito interno, projetando esses conteúdos reprimidos nas outras pessoas e em situações. Medos inconscientes. A gente tem medo de rejeição, a gente tem medo de abandono. A gente tem medo do abandono. Ai, porque o que eu faço se meu marido largar de mim, se a minha esposa largar de mim? Olha só, o cordão umbilical não existe entre um casal. Aí você fala assim, ai, mas eu esperei a vida inteira para ser feliz e achei que ia ser feliz a vida inteira, que essa pessoa ia me fazer feliz a vida inteira. Errou. Ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz a não ser você mesmo. A felicidade tem que ser sua. E se você for esperar ter um relacionamento para que a pessoa te faça feliz, não faz isso com a outra pessoa, que ela não merece isso. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus deu uma vida para cada um cuide da sua vida, seja feliz, se realize, se complete e não espere ser completado pelo outro. E a relação de amor a gente constrói juntos. A gente não divide nada, a gente soma tudo. Então, a gente aprende que o medo, ele é um guardião para que a gente não faça besteira, não experimente querer sair voando de um penhasco, né? Mas ele é carcereiro, porque ele nos impede de realizar um monte de coisa, de ser feliz. E ela vem dissertando um monte de coisa. E ela fala assim, no entanto, é um convite
a espiritualidade, porque, no entanto, sob a luz da espiritualidade, compreende-se essas limitações ao corpo, que são convites silenciosos para que o espírito desperte, abrande o passo e se reconecte com tudo aquilo criado pelo Senhor da vida. Ela também traz sobre o medo. Não, eu já falei do medo. Eu falei do ciúme e eu falei do medo. Falei, tá aqui. Vazio. O vazio existencial, que ela diz, quando a vida perde o sentido. A quantidade de gente que vivencia vazio existencial hoje é absurda. A quantidade de jovens que tiram a própria vida pelo vazio existencial é absurdo. Eu fiz um atendimento fraterno de uma criança que estava completando 4 anos. Os pais não conhecem espiritismo, não conhecem nada, não eram de religião, não frequentavam nada. E a criança, com quase 4 anos, começou a deixar os pais ensandecidos. Aí indicaram para ir ao centro espírita. E aí eu quis conversar com a criança. Sentei, falei, fala para a tia, o que você sente? Ela falou, aqui, tia. Aqui, tia. Dói, tia, dói lá no fundo, tia. Eu falei, mas essa dor que você sente é que nem quando você cai, machuca, é quando você prende o dedo na porta, é uma dor assim? Ela falou, não, tia, não é dor de machucado. Eu falei, que dor é essa? Ela falou, aqui dói, tia. Tem um buraco, tia, tem um buraco. Ela está falando de vazio existencial. Eu quero me morrer, tia. A mãe estava louca com isso, porque não tem o hábito de assistir televisão, ninguém na família tinha desencarnado, a criança não conhecia nada de 4 anos de morte. Ela queria me morrer porque ela tinha um buraco que doía. E aí nós colocamos um tratamento espiritual, colocamos numa terapia, e aí a criança está ótima, tem paz. Mas olha o sofrimento. O vazio existencial, todo mundo está enfrentando. Porque quando ele começa, ele já está 8 meses enraizado. É aquilo que eu falei lá atrás da depressão, que a pessoa deixa de fazer coisas que te dão prazer, que ela gosta. A gente sai jantar todo dia tal, e eu amo fazer isso, a gente faz isso sempre. Aí um dia eu falo, eu não quero ir. Mas por quê? Não sei lá, estou com vontade. Mas você gosta? Eu gosto, mas a pessoa perde o brilho. O que a pessoa começa a fazer como fuga? Ela começa trabalhos de compulsão. Inconscientemente ela desenvolve compulsão alimentar, compulsão de compras, compulsão de academia, ela fica mais horas na academia, ela começa a preencher a vida dela com um monte de outras coisas. Ela vai trazendo coisas para a vida dela, ocupar o tempo ao máximo, como fuga do vazio existencial. Só que ninguém foge eternamente, porque quando você vai deitar na tua cama, você não tem como preencher, você está sozinho. Quando você está no seu chuveiro, você está sozinho. E aquilo dói, e ele amplia. Ela fala que acontecem muitas vezes experiências de apelo instável. O que é isso? É algo que desenvolve na infância. A criança na infância, ela não tem adultos que lhe passe segurança, que lhe dê suporte. Então tem pais, por exemplo, principalmente hoje em dia, que se perdem nas redes sociais, que a criança começa, mãe, não sei o quê, tó o telefone. A criança fica ocupada. É uma forma de calar a criança, mas a criança se sente só, porque ela não tem a estrutura que lhe passe segurança. E hoje, toda criança, desde pequenininho, os pais já metem na mão um celular para ocupar, para calar a boca da criança, para ela não dar trabalho. E o que acontece?
ela não tem a segurança dos pais. Os pais largam a criança, deixam para outro cuidar, ou então são aqueles pais tipo ripongo, que deixa, se vira, tudo se vira. Não traz estrutura psicológica. Essa criança, ela encontrou insegurança na sua infância. Quando adulto, aquilo reflete nela, porque é a pessoa que não confia nos outros. Então, no trabalho, sempre há uma desconfiança, ela não confia em ninguém, ela não fala dela para ninguém. Ela começa um relacionamento, e quando o relacionamento começa a ficar sério, que começa a ter um sentimento mais forte pela pessoa, ela se afasta, porque se sente inseguro, não tem confiança, tem medo. Então, a gente vê hoje, os relacionamentos são supérfluos, são frágeis, não têm estrutura. E são pessoas que trazem da infância. Ela fala de mudanças concretas, que não há uma entrega na relação. Não há. Os relacionamentos são curtos. As pessoas vão se relacionando que não dão nem nome de namoro hoje. Aliás, eu já nem sei mais o nome que dão. Porque no livro anterior, ela deu o exemplo de como eu fui aprender com a doutora Nise a nomenclatura da atualidade, que era, eu estou pegando fulano. Ela diz no livro. Eu estou pegando fulano. Mas você está pegando quanto tempo? Não, a gente sai todo dia, tantos meses, tudo certinho e tal, mas eu estou pegando. Eu não coloco o nome de estar namorando, porque isso me compromete. Então, ela vem trazendo. Esse foi no livro anterior. Mas ela traz isso de uma outra forma nessa, que vem esclarecendo as fragilidades. Então, ela diz assim, que é um alerta ao espírito. O vazio existencial é a dor silenciosa, é a perda de interesse de tudo que se gosta. É uma falta de entusiasmo para fazer coisas e pela vida. Ela diz que existe uma desconexão interna. E aí, a gente vai encaminhando aqui para o final, que senão não dá tempo. Ela fala assim, culpa, o eco que pede transformação. Todos nós temos culpa. Aí você fala assim, não tenho culpa de nada. A gente acredita que culpa é uma coisa só, né? Então agora, desculpa, eu vou surpreender. Existe a culpa real, a culpa neurótica, o perfeccionismo. Sabia que perfeccionismo é uma culpa? Autoexigência punitiva, projeção, culpa persecutória, culpa reparadora, culpa punitiva, culpa pelo ideal não alcançável, culpa recorrente, culpa que nasce de traumas familiares, culpas herdadas e culpa tóxica. Tá bom para vocês? Quando ela psicografou, quando eu comecei a ler, que eu fui digitar, eu falei, gente, onde que eu me encaixo aqui? Cadê esse negócio? Aí, depois que foi lançado o livro, porque o livro ele é tão intenso, tem tanta coisa que ela vem falando da ciência, do que acontece na nossa vida, corpo físico, mente, espírito. Ela vem trazendo um panorama, ela dá nomenclatura, as coisas. Eu e meu marido, eu falei assim, olha só, para falar sobre o livro eu tenho que ler, eu preciso entender agora. Aí nós sentamos juntos e fomos ler o livro. Então, estávamos lendo o livro, quando ele traz aqui perfeccionismo, autoexigência, acho que foi nesse capítulo, foi no outro, foi no capítulo de autoexigência, o peso que nunca acaba. Então, depois eu conto lá, que é rapidinho. Quando ela fala da culpa neurótica, a pessoa sente a culpa, mesmo não havendo um erro real. Ela liga aquilo a pensamentos obsessivos. Ela mesma se obsedia, não precisa de ninguém fazer isso para ela.
Até o obsessor, quando ele chega perto, ele fala assim, nossa, por que você está fazendo isso com você? Eu não tenho nem chance de fazer, que você já faz tudo sozinho. Sabe aquela coisa? A pessoa se culpa de coisas que não são reais, ou porque ela disse e que o outro nem entendeu, nem percebeu. Passou 10 anos você falar, eu falei isso para você, a pessoa vai olhar para você, você falou isso para mim? Nossa, não sabia. A gente se culpa por ter feito ou por ter deixado de fazer coisas tão simples. Tão simples. E ela ensina como mudar isso daí. O perfeccionismo, ele é uma culpa. Por quê? A pessoa não admite fazer alguma coisa que o outro vem olhar e não diga para ela, mas isso está perfeito. O medo que o outro ache que poderia acrescentar uma coisinha, ou tirar uma coisinha, ai, faltou uma vírgula, não. Então, geralmente a pessoa diz assim, olha, eu sou perfeccionista, como achando que isso é um adjetivo belo, né? E aí, quando a pessoa descobre que é um desastre, porque é uma culpa, né? A pessoa nunca mais é perfeccionista, que é a melhor coisa. Por quê? O importante, tudo que você for fazer, é você fazer o melhor de você. Ponto. E o melhor de você já é o perfeito na sua capacidade de fazer, porque você está se entregando. Mas o que o outro acha não é problema seu. A opinião do outro sobre você é problema do outro, não seu. Então, eu acho isso de você. Falou, é mesmo, problema seu. Porque eu sei o que eu sou, eu sei que eu fiz, que eu me dediquei, acabou. Problema seu. Então, se alguém fala assim, fulano falou uma coisa de você, eu falo assim, olha só, o que ele falou é problema dele, porque é o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha. Só que o que o outro acha de mim, o que o outro pensa de mim, não dita quem eu sou. Então acabou. O que o outro pensa, o que ele acha, problema dele, não é meu e acabou. Porque eu sei que estou fazendo o melhor de mim. A culpa persecutória é onde seus impulsos são destrutivos contra objetos. É uma projeção que você faz. A pessoa se sente atacado, mesmo ninguém atacando ela. Eu estou aqui, estava todo mundo reunido, eu, meus irmãos, não sei o quê, alguém fala alguma coisa, eu tomo aquilo que o outro falou para mim, eu falo, está me criticando, a pessoa não está nem aí, está conversando e tal, eu acho que o outro está fazendo crítica, que o outro está apontando, que o outro está... Então, tudo que eu ouço, eu levo para mim. Ou então, eu faço as coisas e aí, o que o outro escolhe fazer, ou se alguma coisa não dá certo que o outro faz, eu acho que foi porque eu fiz ou deixei de fazer, porque eu falei ou deixei de falar qualquer coisa e que deu errado para o outro, a culpa é minha. Mas o que está no caminho do outro pertence ao outro, não é meu. Então, por que eu tenho que olhar o que o outro vivencia e me sentir culpado pelas escolhas do outro? Porque a gente faz isso com o filho, com o esposo, com o marido, com o pai, com a mãe, no trabalho. É muito inconsciente. Quando a gente lê esse conteúdo, que ela vai citando, porque é isso, é assim, você sente assim, porque a resposta é assim, aí você fala, não é que é mesmo? Olha só. Aí você começa a observar você num monte de coisas e você vê exatamente como é. Ela fala da solidão, né? A solidão de quem nunca está só. Isso acontece muito, incluindo nos casamentos hoje.
A pessoa tem 5, 10 anos de casamento, 20 ou 30 ou 40, a pessoa sabe que ela ama, mas ela já não interage mais. A pessoa fica mais fechada no seu mundo. Tipo assim, eu já sei o que ele pensa, então também não preciso nem ficar conversando. Quando a pessoa está fora, nossa, ela conversa, ela fala, você fala, é outra pessoa, meu Deus, cadê aquela pessoa que convive comigo? Onde foi? E aí, quando está dentro, pronto, a gente vive no mundo de silêncio. A gente faz sempre as mesmas coisas, se relaciona do mesmo jeito. Ela fala que o vazio é a solidão de quem nunca está só. Isso num relacionamento. Como ela fala dessa solidão também de uma outra forma, que as pessoas se agoniam porque gera uma autocrítica exacerbada, uma sensação de rejeição. Tudo que o outro faz, se o outro conversa ali, mas não vem falar oi comigo, me agradar, ela tá vendo? Eu estava aqui, me ignorou. A pessoa tá... Eu começo a me ofender, guardar coisas que não tem nada a ver comigo. A pessoa nem me viu, mas eu acho que ela fez de propósito. E aí eu começo. Todos os sinais que não existem nas relações, eu acho que é tudo direcionado a mim. E eu começo a me afastar, perder amizade, perder relacionamento, perder tudo. O 8º capítulo aqui, que é a autoexigência, que eu faço um monte de coisa, né? O peso de quem nunca é suficiente. Aí meu marido virou para mim aquele dia e ele falou assim, amor, eu acho que ela falou de você. Eu falei assim, olha só, nós estamos estudando a obra dela, não estamos falando de mim. Então vamos continuar o nosso estudo, né? Que isso? Por quê? Porque você faz um monte de coisa. E você se exige. Só que você tem que entender que tem limites. A gente exige servir todo mundo, ajudar todo mundo, fazer todas as coisas. Só que nós temos que entender que nós não somos Deus. Nós temos um Deus dentro de nós. É isso que nós aprendemos. Mas nós não somos Ele. Por quê? Porque eu tenho que aprender que eu tenho que respeitar os meus limites. Então, por exemplo, tem gente que é escrava do celular. Tanto que tem até uma doença que ela fala no primeiro livro, que é da pessoa que está sem celular, né? O Reconstruindo Emoções. E isso os consultórios psiquiátricos estão cheios. Eu falo que eu aprendi a não ser dominada pelo celular. Eu olho, resolvo o que tem que resolver. Eu participo de mais de 90 e não sei quantos grupos de trabalhos lá. Mas eu não fico o tempo inteiro olhando. Às vezes, as pessoas precisam falar comigo alguma coisa, resolver alguma coisa, ligam para o Clóvis e perguntam assim, Clóvis, a Iraci está com você? Pede para ela dar uma olhadinha no WhatsApp, que eu mandei uma mensagem para ela. Por quê? Eu respeito. Se eu estou fazendo isso, eu estou aqui, eu estou presente no que eu estou fazendo. Então, o que eu não posso é querer abraçar o mundo. E ela vem falando, essa é a marca da contemporaneidade, ela fala do rosto psicológico da autoexigência, a neurociência da pressão interna que nós sofremos, a fisicalidade do peso invisível. A autoexigência hoje é demais. Você tem que ser ótimo, você tem que estar interagindo em tudo, você tem que estar acima de tudo. A necessidade do pertencimento, do ir, do vir. Eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por que você tem tudo? Não precisa. Se abasteça. Aprenda a respeitar os seus limites. Não vou fazer isso porque estou passando o meu limite. Tudo que pede para você faz. Não, eu vou fazer aquilo que eu posso, aquilo que me cabe, aquilo que... Então a gente precisa trabalhar isso.
Ela fala do afeto sob cobrança. Ela fala da solidão dentro de si, da exigência da criatura diante da lei divina. Então, ela traz um composto de coisas. E o último capítulo é Depois da Tempestade, que ela vem dizendo que todos nós passamos tempestades na vida. Alguém aqui nunca passou por uma tempestade na vida? A gente passa, muitas e constantes. Mas ela vem falando depois da tempestade, como é, o que a gente faz e exatamente como a gente se trabalha para não repetir, porque nós temos na nossa vida os ciclos repetitivos. Como é que a gente quebra esse ciclo repetitivo? Eu tenho problema financeiro, então eu passo uma situação, eu levo uma rasteira da vida e eu consigo me levantar, caminho, aí tá tudo bem, daqui a pouquinho eu levo outra rasteira. Por que isso repete na minha vida? Por que repete ciclos de afetos, de desequilíbrio, de conflitos? Por que eu... E ela vem ensinando como trabalhar. Agora, depois de toda essa desgraça que ela nos traz, aí, no final de cada capítulo, ela traz a terapia de reconexão, que ela ensina a trabalhar cada situação, cada emoção, como você resolve o passo a passo. Ela ensina isso no primeiro livro, que ela dá terapia de apoio, que é Reconstruindo Emoções. Depois ela ensina isso no Superando os Desafios Afetivos. Nesse ela também traz, esse daqui, ela traz dentro dessa terapia de reconexão, como você se trabalha. Todos esses itens, ela vai pontuando isso, e como você trabalha cada um, o que acontece na tua vida. Ela te ensina a meditar, ela te ensina a fazer a neuroplasticidade, a reconexão da neuroplasticidade no seu cérebro. Como modificar e moldar de forma diferente o seu cérebro. Então, é isso. Todas essas obras são totalmente, integralmente doadas ao Instituto Mãos Unidas, onde nós atendemos a mais de 750 famílias em situação de risco, mais de 450 crianças. Funciona o Instituto de segunda a sábado, temos 30 médicos voluntários que atendem lá nesses dias todos. Eles têm curso de educação, que engloba ética, moral e família, desenvolvimento emocional em cima da série psicológica de Joana de Ângeles, que é do nosso projeto que estamos começando a construir a escola em período integral para eles, com 2 línguas, enfim, uma série de coisas. Eles têm curso de violino, violão, de música, teatro, eles têm curso de inglês, espanhol, informática, TI, jiu-jitsu, cursos profissionalizantes, e tudo isso é manter as crianças o maior tempo possível dentro do Instituto para tirá-los das mãos dos milicianos, da pedofilia e dos traficantes. Em cima disso também, desses trabalhos, desses livros, nós temos 3 programas que nós realizamos na TV Mundo Maior, que transmite para o Brasil inteiro. Um programa que é Reconstruindo Emoções, que é o primeiro livro, que traz sempre a área psicologia e espiritualidade. Superando os Desafios Afetivos, que fala de relacionamentos, espiritualidade, psicologia e afetos. E agora, Vencendo as Tempestades Emocionais, que é um programa. E também o programa Plenitude, que também é transmitido pela Rádio Rio de Janeiro e pela TV Mundo Maior. Muito obrigada pela atenção de todos, espero contribuir com vocês. Muita paz a todos. Obrigada.